Olá, 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 olá. Boa tarde. Demorei hoje para chegar porque permanece ainda o problema com a operadora de internet aqui. Fez uma mudança e essa mudança está sendo extremamente prejudicial para mim. Mas tudo vale a pena. Tudo é perfeito quando a gente não esquenta muito a cabeça em relação a ter uma postura muito rígida. Então eu converso com a pessoa, trato bem, vamos ver. Vamos continuar. O que interessa é que eu estou aqui agora e vamos falar hoje de um assunto que todos nós carregamos, mas não sabemos muitas das vezes como solucionar dentro de nós, que é a culpa. A culpa de uma maneira sistêmica, de uma maneira da constelação. Muitas das vezes nós sentimos culpa e essa culpa não nos é, como posso informar vocês, não nos é identificada de uma maneira positiva. Como assim, Jussara? A culpa não é identificada de uma maneira positiva? Em alguns casos, nós temos culpa. Não é aquela culpa que eu estou falando, não é a culpa de, cara, eu fui ali e peguei uma coisa que é dos outros. Não, não é esse tipo de culpa. Eu falo de uma culpa de sentimento. Não uma culpa de ter agido de uma maneira errada com alguém ou numa situação. É uma culpa que a gente tem que, do lado seguinte, assim, do lado inverso da culpa, está a lealdade. E o que acontece que, como assim, culpa e lealdade, elas caminham muito juntas, né? Elas andam de mãozinha dada. E essa culpa, o que é essa culpa? Essa culpa é um sentimento que a gente projeta para dentro de nós em função de algumas atitudes que tomamos. Por exemplo, nós somos a primeira pessoa da nossa família que fez uma faculdade, que tem uma vida mais confortável. Então carrega aquela culpa de achar que a família vai te classificar de forma diferente. Por quê? Porque você tem lealdade ao seu grupo, ao seu sistema familiar. Mas me diz uma coisa, quem é que proporcionou a você essa possibilidade de melhoria de vida? Não foi você? Outra coisa que acontece também, muitas das vezes, seguir o que o grupo deseja da gente. A família projeta que as filhas vão casar com militares, porque o pai é militar, então ele acha que as filhas devem casar com militares. E alguém decide ou não casar, ou decide se casar com uma pessoa que não é militar. E quando ela que ela vê que alguma coisa na vida está tropeçando, ela se acha culpada. Mas tropeço de vida é algo que sempre acontece, casando com militar ou não. Ou a irmã que casou com militar está num tropeço da vida e alguém da família chega e diz assim, você está numa situação privilegiada, por que você não ajuda a sua irmã? Ou cada um fez uma opção. E se você está numa situação privilegiada, o que você investiu em você, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida, da sua família, para você estar nessa situação? Então, você não tem que ter culpa. E muitas das vezes ocorre aquele corte, aquele
afastamento. Aí diz assim, a constelação diz que você tem que ter pertencimento, sim. Mas o pertencimento não quer dizer que você tenha que conviver dentro daquele sistema que não está te fazendo bem porque você tomou uma atitude diferente do resto do grupo. Deu nó? Acho que não. Vocês são muito inteligentes. O que ocorre? Você pode honrar aquele grupo e se afastar não do sistema, mas daquelas pessoas que não entendem que a sua decisão é sua decisão e que você não está prejudicando ninguém. Você não tem que se olhar como salvador da pátria dos seus familiares, já que você tem uma situação privilegiada. Da mesma maneira, se você estiver numa situação de infortúnio e alguém da sua família, do seu sistema familiar, lhe ajudar, sem você se manifestar a necessidade, você não tem que se colocar em débito com ele, porque isso também gera culpa. Eu estava numa situação de penúria e meu irmão veio aqui e fez uma compra para mim e colocou tudo dentro da minha casa para alimentar meus filhos. Ele fez porque ele achou que você merecia. Então a troca, nesse caso, gera dentro de você um sentimento que faz com que você ache que de alguma maneira tem que pagar. Quando, na verdade, nem sempre a pessoa tenha feito isso querendo que você pague. Por quê? Porque ela achou que você merecia, ou que seu filho merecia, ou que vocês não mereciam estar passando por uma situação difícil. E ela pôde ajudar. A culpa, ela é muito próxima à lealdade, porque assim, em geral, quando somos adultos, tomamos as nossas próprias decisões. E, às vezes, até a pessoa precisa se afastar um pouco daquela família, daqueles familiares que, em vez de aceitarem a sua ascensão, puxam você para baixo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito que eu escutei há pouco tempo. No grupo família, que geralmente todo mundo tem um grupo família, no grupo família, quando é um grupo muito grande, principalmente quando é um grupo muito grande, quando é um grupo mais restrito, as pessoas se trocam mais os seus gostares, então muitas das coisas ficam bem direcionadas. Mas quando um grupo é muito grande, que tem 30, 10, 20 pessoas, muitas das vezes as pessoas nem sabem do que o outro gosta ou não gosta. E existe no grupo família aqueles que gostam muito de contar as novidades da vida do outro. Gostaram da sutileza? E você, até um determinado momento da sua vida, você até acrescentava mais conhecimento nessas novidades. Verdadeiros, né? Que chegavam a você. Mas depois de um certo momento da sua vida, você viu que isso não te acrescentava nada no dia a dia. O que eu ganho com isso? Nada. Então, para que eu vou colocar isso? Não vejo nenhuma necessidade. E você também não estava vendo mais. Aí você começa a ver as postagens de um monte de gente colocando as novidades do outro. E sempre tem um que é a bola da vez. E você começa a perceber que ali tem muito ressentimento. Tem coisas que
são lá de trás, mas que aproveitam a vez daquela situação e jogam, e você se omite. Você passa a não participar mais. Então tem a primeira novidade, que você não toma conhecimento. Tem a segunda novidade, que você também não toma conhecimento. Tem a terceira e por aí vai. Até que alguém entra no seu privado e diz assim: poxa, nós estamos falando da situação do fulano e você nem se coloca nada. Você tem duas atitudes, ou deve ter duas, ou tem mais até, e você decide dizer que eu nem percebi, eu tenho muita coisa pendente na minha vida e eu estou cuidando de algumas coisas minhas. Perfeito. Mas sempre tem aquele que vai ver quem leu, né? Dentro de um grupo tem sempre o fofoqueiro mor mesmo. Ele vai ver quem leu e a pessoa que leu diz assim: ah, mas você leu. Sim, eu li, mas não prestei muita atenção. Isso traz com que você comece a se sentir culpado que a sua criança foi criada dentro desse ambiente de sempre ter opinião a respeito, né? Alguém tem opinião a respeito da vida do outro. E fala, e passa para um, passa para outro, passa para outro, e aí começa aquele zum, zum, zum dentro do grupo da família. Quando você diz, boa tarde, Arte, Eunice, quando você diz que simplesmente, ou você deixa entender que você diz assim, eu não vou participar dessas conversas, as pessoas ficam achando que você é metida, que você está mudando, quando na verdade aquela situação de falar da vida do outro não te interessa mais, porque você olhou para dentro de si enquanto adulto e disse assim: o que isso, aonde isso me leva? A lugar nenhum. Estou perdendo energia, estou canalizando minha energia para alguma coisa que não me interessa. Isso é o seu adulto. Mas a sua criança, que foi criada nessa trajetória, ela se sente triste, ela se sente aleijada do próprio contato com aquilo que ela conhecia. Caraca, o que eu vou fazer? E você continua fazendo o quê? Se sente triste, mas ao mesmo tempo a sua razão adulta diz: não me interessa isso. E você tem que deixar que a sua criança perceba que você não está cortando a relação com o seu sistema familiar. Você só está dizendo que eu não quero participar dessa conversa sobre a relação da vida do outro. Ponto. Essa culpa e inocência tem que ser de uma maneira consciente, porque você precisa conviver com ela. Porque a sua criança, enquanto inocência, foi criada nesse ambiente. Mas o seu adulto percebe que isso não é bom para ela. Não é bom para você e não é bom para ninguém. Então você, aos poucos, vai se apartando desse sistema, mas você não sai do sistema familiar. Você se aparta dessas pessoas. E isso também tem uma certa resistência. Resistência sua, porque digamos que seja a sua tia que faz a maior rebuliço da vida do outro dentro do sistema família. Mas é uma tia que você tem uma gratidão muito grande, você passou muitos finais de semana na casa dela, você visitava muito, você passava férias. Ela é uma pessoa que você gosta. Mas essa relação que ela tem dentro do grupo não te incomoda e não te acrescenta nada. Aí você começa, não precisa, como eu posso dizer, brigar com ela. E não briga,
mas você começa a se afastar. Toda vez que você abre o grupo família e tem a sua tia lá e embaixo um monte de comentários, a sua tendência é abrir, fechou e tudo bem. Quer falar com alguém? Não fala mais no grupo família, fala no privado. E a sua criança, ela muitas das vezes se sente órfã, porque ela está deixando de participar daquele grupo que ela foi criada. Mas ela faz isso por lealdade. Mas mesmo nessa lealdade, o seu adulto não concorda. E assim é a vida. Existem aquelas cobranças que pai e mãe fazem porque, fulano não tem filhos e eu tenho 3. E um desses filhos é afilhado do fulano. Fulano podia muito bem ajudar na criação do meu filho. Não, fulano não podia muito bem ajudar na criação do meu filho. O filho é meu. O fulano faz se ele quiser. Aí, pela lealdade da sua criança, que foi criada com seu irmão, que foi criada ali junto, que a sua mãe disse que se tem para um, tem para todos, você se vê na obrigação de ajudar na criação daquela criança. E até a sua mãe, seu pai, sua tia cobram. Poxa, fulano está numa situação tão difícil, você não pode ajudar? Você e seu marido não têm criança, vocês não podem ajudar. Fulaninho é seu afilhado. E você se vê, muitas das vezes, se sentindo culpado por uma situação que você não criou. Você não teve filho por opção sua, independente da situação que tenha ocorrido. Mas você não pode ser cobrado de ninguém, ter que ajudar na formação e na criação de quem quer que seja, porque você tem uma vida melhor do que o outro. Aí a sua criança se sente culpada pela lealdade que ela tem. Mas é meu irmão. Mas o seu adulto olha e diz assim, poxa, mas ele tomou as decisões dele sem perceber que estava prejudicando os filhos. Essa culpa precisa ser muito bem analisada por você. Porque senão você vai entrar numa rotina que todo incêndio que existe dentro do seu sistema familiar, você é o bombeiro. E isso não é saudável. Também tem aquela situação de dizer assim, se eu não fizer isso, eu vou sair do meu sistema. Não. Você precisa sair de algo que não lhe satisfaz. Não sair do seu sistema. Porque cada um, você tem sua família, você tem seu filho, ou não, você tem seu núcleo, você e seu marido. É um casal. E esse casal tem algumas informações dentro das suas convicções que vocês estão planejando alguma coisa grandiosa para vocês. E aquela situação criada por alguém dentro do seu sistema familiar não foi nada sustentado pela sua forma de viver. Então, se o seu parente perdeu o emprego, estamos num momento muito difícil mundialmente, se seu parente perdeu o emprego, você foi, ajudou, deu ajuda emergencial até um determinado momento, porque a decisão é sua. E a partir dali você foi viver sua vida. Aí sempre tem alguém que geralmente não participa dessa ajuda, que acha que você tem que dar mais. E, em alguns casos, cobra. Oi, fulano, tá sabendo, ciclano? Ciclano tá numa situação, eu passei lá, as crianças estão assim, as crianças estão assando, não tem material escolar, tá sem internet, as crianças não podem estudar. Você não podia dar uma ajudinha, não? Opa!
Está tão preocupado? Por que vai fazer cumprimento com o chapéu do outro? Está tão preocupado em relação a isso? Porque não ajuda a sua maneira. E acha que você, que está numa situação que muitas das vezes batalhou muito, se você hoje tem, digamos, o seu imóvel, ou mora num lugar confortável, é porque muitas das vezes você vendeu parte das suas férias para poder aplicar. Mas isso a pessoa não toma conhecimento, porque é um assunto seu. Se você está numa situação confortável, essa pessoa não sabe que quando você sai do emprego A, você trabalha segunda, quarta e sexta no emprego B. Mas essa pessoa não sabe. Essa pessoa não sabe que se você hoje tem um cargo bom na empresa que você trabalha, é porque muitos finais de semana, enquanto eles estavam lá se divertindo, lá batendo papo na praia, tomando chopp ou fazendo churrasco, você estava na sua casa estudando e abriu mão desse tipo de situação. Porque ela não sabe, porque não interessa para ela. Ela só vê o resultado. Que resultado é esse? A sua situação atual. Aí se acha no direito de te sugerir uma ajuda para alguém. Na verdade, ela está cobrando de você uma postura que você não deu direito a ela de lhe cobrar. Mas se você disser, olha só, eu estou bem na minha vida, mas você não sabe quanto que eu fiz para chegar aqui, vai dizer que você ainda é uma pessoa extremamente egoísta. E isso gera em você o quê? Porque está dentro do teu sistema, são seus familiares, gera em você uma culpa da sua criança, porque ela tem lealdade a essas pessoas, sejam parentes próximos ou mais longe, você tem com a sua criança a lealdade. E a lealdade se sente culpada, quando na verdade o seu adulto tem uma visão racional de dizer assim, a minha criança foi para a casa da tia Fifi e brincava, mas a minha criança cresceu e a tia Fifi nem me via. Passava meus aniversários e a tia Fifi nem ia lá me ver. A tia Fifi nunca comprou um lápis para eu estudar. Mas agora a tia Fifi acha na cabeça dela que eu, por estar numa situação melhor do que fulano, tenho obrigação de ajudar o fulano. E o fulano nem está aí para você. Porque ao longo do trajeto do fulano, passava aniversário, saía aniversário, o fulano não ligava para você assim, feliz aniversário, amigo. Não. O fulano achava que a sua vida era a sua vida e a dele era dele. Existem casos muito interessantes que, assim, quando você não tem criança, e isso já aconteceu, assim, acontece muito, você é convidado para o primeiro ano e a partir do segundo ano você já é bola fora, porque você não tem criança. Aí você não vai ao aniversário dessas crianças, você não participa da vida dessas crianças, nem dos adultos, mas pela falta de recurso que eles passam hoje, você tem por obrigação de ajudá-los. A tua criança fica, eu queria muito, mas o teu adulto tem que ser racional ao ponto de dizer, não vou, não faço. E ponto. Essa é uma decisão sua, sem culpa, sem nada. Você pode mensurar o que é o melhor para você. E ponto. E tá tudo bem. Você não precisa se afastar do sistema, mas você pode criar situações em que
não é do seu sistema direto, não é pai, não é mãe, e mesmo se fosse, você pode dizer: isso é assunto tabu para mim. Vou participar, vou honrar vocês, mas não sou obrigado a achar que o que vocês falam é o melhor para mim. E ponto. A culpa também tem uma situação muito engraçada no dar e receber. Muita gente acha que por você ter uma vida mais abastada, privilegiada, você é obrigada a dar o seu melhor ou o máximo que você queira na cabeça delas. E esse máximo pode não ser o máximo que está dentro da sua cabeça. Ou quando você dá o máximo, você cria dentro da cabeça do quem está recebendo uma culpa. Ou quando você recebe o máximo de alguém, cria dentro da sua cabeça uma culpa. E é interessante porque às vezes a pessoa te deu com todo amor, muito amor, e não viu isso. Não colocou valor financeiro naquilo. Ela colocou apenas o valor afetivo dela para você. Caraca, mas como é que eu vou retribuir isso? Tendo gratidão. E desencanando, porque hoje talvez você não possa retribuir da mesma maneira que ela te deu, por qualquer que seja a razão. Mas isso não impede a você de também buscar crescimento. E amanhã você pode retribuir no mesmo patamar ou até mais elevado. Você pode proporcionar outras coisas que vão agradar a essa pessoa da mesma maneira, como se você tivesse pego alguma coisa num valor superior ou igual ao que ela te deu e devolvesse a ela. E às vezes até não, porque ela sabe da sua dificuldade. Mas você pode proporcionar com carinho, com preocupações, às vezes até fazendo um bolo. Ah, mas o bolo é muito pouco, ela me deu um presente de R$ 200. Mas aquele bolo ela não sabe fazer. É a sua especialidade. E você retribui. Então, esse dar e receber, muitas das vezes, ele vem atrelado pela culpa desnecessariamente. Porque se eu recebi algo muito caro, mas a minha amiga não sabe cozinhar nada, e eu faço uma coisa, um prato que eu sei que ela gosta, que é bem mais simples, mais barato do que aquilo que ela me deu, ou minha irmã, ou meu irmão, ou minha cunhada, ou meu sobrinho, e eu levo. Então, aquele valor financeiro do presente que eu recebi está sendo transformado no valor do carinho que eu estou devolvendo. Muitas das vezes, uma pessoa te dá uma coisa extremamente cara. E você está, às vezes, vamos usar a palavra feia, né? Na M. Você está na M e a pessoa te deu um presente porque ela acha você uma pessoa maravilhosa. Ela acha você uma pessoa super 10 e te dá um presente extremamente caro. E você sabe que essa pessoa não sabe fazer ovo cozido. Legal, né? Não sabe. O ovo dela fica duro, feito uma placa. Chega até a queimar, já queimou ovo cozido, gente. E você faz, ela gosta, digamos, de empada. E você faz várias empadinhas, empadinha disso, daquilo outro, bota numa vasilha e leva para ela. Oi, amiga, o que você trouxe aí? Oi, tudo bem, eu trouxe um negócio para você. É porque não é meu aniversário, mas eu trouxe, eu quis. Aí você abre. E ela diz: nossa senhora, que delícia. Tava com vontade de comer isso. Você retribuiu. O valor da troca não foi o valor financeiro, mas foi
o mesmo sentimento. E isso equipara. A gente está muito atrelado ao valor financeiro das coisas, né? O ser humano está muito ligado ao valor financeiro. Não vamos entrar pelo caminho por causa disso, por causa daquilo. Mas vamos pensar que todo sentimento recebido, ele deve ser devolvido. Bons sentimentos, né, gente? Não é bateu, levou. Isso não, isso é crescimento espiritual. Mas quando alguém te dá alguma coisa, mesmo a pessoa sabendo que você não vai poder retribuir no mesmo patamar, isso não quer dizer que o seu sentimento em relação a essa pessoa não seja tão alto quanto. E você faz dentro da sua possibilidade. E esse dentro da sua possibilidade, você vai buscar aquilo que a pessoa gosta. Ah, minha amiga adora, sei lá, adora biquíni. E você tem, dentro do seu grupo de pessoas, alguém que faz biquíni fantásticos, maravilhosos. Fulano, você pode me vender aquele seu biquíni tal em 3 vezes? Ah, mas esse número não é o seu. Não, eu vou dar de presente uma pessoa que é muito minha amiga e que merece. Você buscou. Ou, às vezes, aquele biquíni, não vale nem tanto quanto você recebeu, mas ela gostaria de. Pelo menos você tenta. Às vezes, você não pode dar aquilo que você gostaria de dar, mas você faz alguma coisa. E, a partir de março de 2020, muita gente se descobriu capaz de fazer um monte de coisa. Faz um belo arranjo e devolve para o seu amigo. Coisas úteis, né, gente? Não vai dar para um homem uma bijuteria feminina, né? Não é isso. Mas se você não pode dar para ele uma bijuteria que você faça, tenta buscar dentro daquilo que ele gosta alguma coisa. E agradeça. Ele vai entender, se ele fez para você de forma despretensiosa, ele vai entender que aquilo é o seu melhor. E como ele fez o melhor dele para você, ele vai receber o melhor seu para ele. E isso é o dar e receber, é a troca equiparada. E não gera culpa. Porque quando você fica se martirizando, eu recebi um presente de R$10 e eu não tenho 50 centavos para retribuir, gera em você uma culpa e essa culpa fica reverberando dentro de você. E isso não é legal. A culpa, ela vai te trazendo uma consciência pesada. Cada vez que você investe em alguma coisa em você porque você precisa, você pensa, eu precisava devolver isso para o meu amigo. Ou cada vez que você investe em você por alguma coisa que você quer, digamos que alguém está trabalhando para comprar um óculos Ray-Ban maravilhoso. E esse óculos eu não sei nem quanto custa, porque não faz muito meu feitio, não gosto. Para mim não é legal. Digamos que custa R$500. E você vem investindo em você mesma, achando que R$500 será um valor de um óculos legal. É um prazer, vou me dar de presente. Às vezes você não compra muita coisa durante um período para poder ter esse dinheiro para comprar o seu Ray-Ban. E você vai lá e compra o seu Ray-Ban. Aí vem alguém da sua família e diz assim, ah, você comprou um óculos Ray-Ban, mas o Zezinho lá está precisando tanto de um chinelo. Você não tinha o dinheiro para comprar um chinelo, mas você comprou um óculos Ray-Ban. Aí a sua criança fica, ai meu Deus,
Meu irmão está precisando de um chinelo. Meu sobrinho está precisando de um chinelo. E eu não dei, comprei meu óculos Ray-Ban. Ah, vamos analisar essa situação em relação à constelação. A sua lealdade em relação ao seu sistema é muito grande. Mas a sua lealdade em relação a você mesmo precisa ser também tão grande. Porque você está investindo em você para você possa receber tudo que você precisa. Mas as pessoas acham que não, que você tem que dar e não receber nada. Mas por quê, gente? É você que fez. E as pessoas se acham no momento de dizer assim: você deixou de fazer alguma coisa por outro para fazer alguma coisa para você. Mas não sabe que você está 6 meses comendo pão com mortadela para comprar um óculos Ray-Ban. Elas só veem o final do processo. E você, pela lealdade que você adquiriu no sistema, você se sente culpada, quando na verdade você não tem que ser culpada. E a culpa é um processo de reconhecimento muito grande de que o seu sistema faz parte de você e que você faz parte do sistema. Mas que você tem que pertencer a ele e ele pertencer a você, mas de uma maneira saudável. Porque você não está ali só para resolver o problema do sistema. Você está ali para resolver o problema do sistema quando algo dentro da sua vida não caminha de forma correta. Aí o que acontece? Digamos que você é a única pessoa que fez uma formação acadêmica maior. Fulano é um engenheiro, é o ricão da família. Muito bem. O ricão da família não é obrigado a sustentar tudo que aquela família, aquele sistema, deseja. Mas cria dentro de você como eu vou dizer, a culpa, um sentimento de culpabilidade por não ter feito nada que aquele grupo desejava. Muito bem. Mas a gente precisa entender que vários dentro daquele sistema tiveram a possibilidade de crescer como você cresceu. E às vezes você foi o que teve mais dificuldade. Foi aquele que trabalhava de dia para pagar de noite a faculdade. Foi aquele que muitas das vezes pegava o dinheiro, o vale alimentação ou vale refeição e trocava para poder juntar com o dinheiro da faculdade, mas ninguém vê isso, né? E você começa a perceber que as pessoas não estão satisfeitas a satisfação delas não é pelo seu sucesso. Elas estão insatisfeitas por não terem crescido como você. E se puder, te puxa para baixo. É uma mãe que olha dentro dos filhos e vê aquele que está superior aos demais e acha que ele é ingrato em relação a ela e aos irmãos. Está errado. Tudo. Mas ele não ajudava em casa para pagar a faculdade. Mas será que ele já não contribuiu? Ou a dívida dele é uma dívida eterna? Então você começa a se afastar. Fulano só aparece aqui no Natal, no Ano Novo, no Dia das Mães e no meu aniversário. Fora isso, ele não vem, não participa da família. A gente faz um monte de churrasco, a gente faz um monte de reunião
A última vez fizemos um pagode, mas fulano não veio. Fizemos um pagode, mas fulano não veio. Beleza. Mas dentro desse pagode estava aquele cara, aquele familiar, que está passando por um dissabor, que precisa de contar centavos para pagar as contas, mas aí foi pro pagode e levou uma latinha de cerveja, uma caixinha, mas não pagou a conta de luz. Aí a luz foi cortada. Por que que o outro que está aqui tem a obrigação de pagar a conta de luz dele? Mas a família vai jogar essa culpa naquela criança que ele foi um dia. E ele precisa, sabe, olhar a criança com uma maneira afetiva e dizer para ela: minha criança, nós já fizemos o nosso máximo. E isso é difícil, porque a culpa está atrelada à lealdade. Quantos de vocês que estão aqui que já não se sentiram, muitas das vezes, na obrigação de ajudar alguém, mas não na vontade? Na obrigação por causa de pai, na obrigação por causa de mãe. E muitas das vezes, quando se coloca isso num sistema, que a pessoa vem e diz assim: eu não consigo sair, por mais que eu estude, eu não consigo sair desse sistema, dessa situação de penúria, é porque você é leal àqueles que estão lá. Meu pai e minha mãe não passaram disso. Meus irmãos não passaram disso. Eu sou o mais novo, meu irmão mais velho não conseguiu estudar e não passa disso. Então você se coloca pela lealdade da criança também dizendo assim: eu não quero passar disso. E se culpa. Se culpa porque você tem a capacidade de alçar melhores condições, mas você inconscientemente não deseja fazer isso porque eu saí do WhatsApp, gente, desculpa. Mas lógico que quando a coisa flui, o que acontece? Você passa a ser enxergado de forma diferente dentro do próprio grupo. E muitas das vezes você não sai do grupo, você é convidado a ficar à parte. E você precisa se recolocar dentro do grupo. A constelação te recoloca dentro do grupo, mas a convivência com o grupo é um pouco mais difícil. Mas você se colocou de volta nele. E ponto. É isso que as pessoas precisam entender. Essa culpa que a gente carrega, muitas das vezes, em relação aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos filhos, até os filhos também. Existem aqueles pais que deram todas as possibilidades de estudo aos filhos. Colocaram em colégio particular, deram uma boa condição de faculdade, deram uma ajuda, mas o filho não vai. Não vai. Mas por que será que meu filho não vai? Ele não vai porque ele assumiu o lugar de alguém dentro do sistema que não se achava capaz de crescimento. E geralmente a pessoa muito ligada, está muito próxima a você, é uma geração muito próxima. E o seu filho ocupou o lugar dele. Por exemplo, um irmão que desistiu porque a família cobrava dele algumas posições e usava você e até outros também como exemplo. Tá vendo, teu irmão? Teu irmão cresceu,
Teu irmão tá lá, você nada. E essa pessoa um dia enche a paciência e bota o pé no mundo. Ninguém mais sabe onde não está, se está vivo, se está morto. E o teu filho vai ocupar o lugar de quem? O lugar desse, esse lugar está vago. Aí você olha e diz assim, meu filho está repetindo tudo que meu irmão fez. Faça uma constelação. E tire esse sentimento do seu irmão em relação àquele grupo familiar, aquele pai, aquela mãe que o seu filho está assumindo. Tente ajudar o seu filho através de você a sair desse lugar que não é dele, para que ele possa deslanchar. É difícil? Não é tão fácil assim como se fosse tirar uma garrafa de cima da mesa e botar no chão. Não é. Mas existe um sentimento que dizem assim, a fé remove montanha, né? Eu acredito que a fé remove montanha, mas eu acredito que a fé de pai ou a fé de mãe remove montanha. Porque o sentimento de pai e mãe é tão grande, tão imenso, que pode segurar o filho naquele nível baixo dele, ou pode tirar seu filho daquele nível baixo e alçar um nível maior. Ao despreendimento. Eu estou bem, mas meu filho pode estar melhor. Meu filho pode não precisar depender de mim. Porque essa dependência dele não é dele. Eu vejo que ele se joga, que ele investe, que ele faz para crescer, mas o resultado é igual ao do meu irmão. Então você, enquanto pai, enquanto mãe, tem a obrigação, enquanto pai, enquanto mãe, para não ter culpa de ajudar seu filho. Mas não é dar dinheiro, não é isso. É ir buscar dentro do teu sistema, através de uma constelação familiar, a solução que está ali dentro. Porque lembre-se, o sistema é você e você é o sistema. Quando você muda o seu sistema familiar, o seu filho que está dentro do seu sistema familiar, porque você faz parte do sistema dele, ele faz parte do seu, muda a vida dele. Eu já vi mães, de uma maneira ou de outra, que botavam o joelho no chão e tiraram o filho de uma situação profundamente catastrófica. Mas elas não desceram ao nível deles para empurrá-los. Elas alçaram mão para puxá-los. E é isso que a constelação te dá. É a possibilidade de, da onde você está, ir buscar seu filho. E isso é importante. Porque muitas das vezes não adianta falar. Quando você tem um filho que está ali batalhando, se você fala, ele vai dizer, mas eu estou fazendo tudo o que eu posso. E é verdade. Ou quando você tem aquele filho que é problema em cima de problema, e você fala, você vai acabar numa situação difícil, todos os seus irmãos caminham e você não caminha, ele vai dizer, estou muito bem assim. Enquanto você estiver aqui, eu não preciso me preocupar com isso. E quando ele fala isso, você se sente culpada de não ter dado a ele, talvez, o seu melhor. Quando, na verdade, você deu igual para todo mundo. Às vezes até deu um pouco mais para ele, porque ele era o problemático. Então, na constelação, você resolve esse tipo de situação. Por quê? Porque você vai buscar seu filho. Primeiro você vai fazer a constelação e buscar o nó. Desfez o nó, virou a chave, puxa seu filho.
e seu filho vem. Porque a sua culpa não é por deixar de fazer algo. Talvez a sua culpa seja de ter feito demais. Mas, de qualquer maneira, você se sente culpado. E o sentimento de culpa te traz uma responsabilidade de resolver aquilo. Quando você é o filho, quando você é o irmão, quando você é o descendente, tem a sua criança. Mas quando você é o pai, você não enxerga que aquele adulto teve todas as possibilidades, enquanto criança, de resolver e se reerguer a partir de criança. Então você vai lá, desfaz o nó e puxa seu filho. E dá a ele a possibilidade de enxergar que a sua criança tem toda a capacidade que o adulto não tem. E traz essa criança para junto desse adulto e os dois florescem. A culpa, muitas das vezes, é apenas algo que está aqui, mas que nem sempre é nossa. Porque, enquanto criança, a obrigação de nos dar o melhor é de pai e mãe. Se a nossa criança não cresce junto do nosso adulto, se a nossa criança não acompanha o caminho do nosso adulto, e se a nossa criança não mostra ao nosso adulto que precisamos crescer juntos, porque a nossa criança está dentro de nós. E se a gente deixa a nossa criança só em situação de lealdade, se a gente deixa a nossa criança só em situação de achar que o outro é obrigado a, nós não crescemos. Porque a nossa criança sabe tudo. Ela só era pequena. Mas tudo que tem dentro de nós, tinha dentro dela. Nenhuma criança nasce predisposta a não ter sucesso. Se nós, enquanto adulto, não temos sucesso, é porque não ouvimos a nossa criança. Mas por ela não ter crescido, não termos dado sustentação para que crescêssemos, ela busca o quê? A lealdade ao sistema. E a lealdade ao sistema faz com que ela não nos permita, muitas das vezes, sair dele. E o sistema pode, em alguns casos, estar nos puxando para trás. Isso é o fato de termos crescido. Quando não crescemos, a nossa criança está ali pulsando, gritando, cresce, 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 para que você tenha todas as possibilidades de ficar leal ao seu sistema. Porque quantas e algumas pessoas até conhecem sistemas em que 90% é de lutadores vencedores e 10% é de verdadeiros desastres. E a criança, por lealdade ao sistema, quer puxar aquela pessoa. Então o cara acha que tem culpa de não ter crescido. Não. Ele tem culpa de ficar sentado na beira da estrada e não ouvir a criança dele, não aproveitar as chances que teve e não lutar. Aí outro que está mais privilegiado se sente na obrigação de ajudar. Aí vai lá e ajuda. Aí ele sente culpa porque não pode retribuir ao outro que o ajudou. Então, a gente precisa entender que lealdade que a nossa criança tem no sistema, ela não pode nos cercear de crescermos. E quando, muitas das vezes, aquela lealdade nos puxa para baixo, precisamos olhar para a nossa criança e dizer assim: não, meu bem, agora não é mais a sua vez. Eu cresci e hoje eu tenho o discernimento de ver quando eu posso, quando eu quero e quando eu vou.
Porque se meu pai e minha mãe não tiveram a oportunidade que eu tive, eu os honro por terem me dado de uma maneira ou de outra essa oportunidade. Mas não quer dizer que eles vão me cobrar e me puxar para que eu possa fazer aquilo que não é mais o que eu desejo para mim. Eu não vou deixar de investir em mim para poder dar ao meu sobrinho, porque meu irmão não soube fazer aquilo que deveria. Ou porque minha irmã casou com um cara que deixou ela largada a troco de batata doce ou banana. E essa obrigação não é minha. Vocês sabem que existem famílias em que um é empresário, né? O cara lá, empresário de vender sanduíche. O cara faz sanduíches industriais e vende para lanchonete, vende para quiosque, vende para um monte de coisa. E vem a mãe e diz assim: ah, sua irmã foi abandonada pelo marido e ela precisa trabalhar. Beleza? Você não pode arrumar um lugar para ela trabalhar, não? Olha só, mãe, eu tenho todo mundo que trabalha comigo é especialista em qualquer coisa. O que minha irmã sabe fazer? Ah, não sei. Minha irmã sabe fazer, além do não sei, alguma coisa? Ela sabe limpar bem limpo, higienizar alguma coisa? Ah, acho que não. Aí você vai lá e conversa com a sua irmã. O que você sabe fazer? Ah, não sei fazer nada. Você sabe fazer conta? Ah, não sei não. Você sabe mexer em computador? Ah, não sei não. Você sabe trabalhar com contas para poder ver quanto que entra de carne no sanduíche X? Ah, isso é muito complicado. Olha, o único lugar que eu tenho para você é serviços gerais. O que é serviços gerais? Varrer, limpar banheiro, pegar o lixo. Ah, não. Sou sua irmã. Não vou trabalhar nisso, não. Você tem que me dar um lugar. Me botar no caixa. Você sabe fazer conta? Não. E por que você quer ficar no caixa? Ah, mas eu posso ser atendente. Tá bom, vamos colocar você com atendente. Olha só, tá vendo isso aqui? O sanduíche X é com isso, isso, tá? Então, quando o cliente perguntar como é o sanduíche X, você tem que dizer o que tem aí. Ah, mas tem muita coisa, eu não vou decorar. Tudo bem, mas você pode ler. Ah, mas cada um eu vou ter que ler? Ah, não quero não. Isso dá muito trabalho. Aí você diz para sua mãe: olha só, mãe, eu chamei ela lá e ela não quis fazer nada que eu tinha para oferecer. Ah, por que você não bota ela lá no escritório para atender telefone? Mãe, ela não sabe, não tem noção nenhuma. Ah, mas você é muito ruim para sua irmã. Então tá, mãe, eu vou tentar. Aí a pessoa vai e tenta. Aí começa. Empresa X. Aí a pessoa fala assim: alô? Ah, não sei. Ah, também não sei. Ah, não. Peraí. Ô, fulano! Aí o fulano, ou o Beltrano, chega e diz assim: olha só, sua irmã está atrapalhando. Ela deu uma informação ao cliente errada. Aí o cara volta lá na mãe: ô mãe, tá dando certo não. Tá dando certo, porque tá me gerando problema com outros funcionários antigos, extremamente capazes. Eu vou ter que me mandar embora. Ah, mas ela é sua irmã. O funcionário lá não é nada seu. E ela não enxerga que você não é o filho dela. Na sua empresa, você é o dono da empresa. Você é o empreendedor. Você é o empresário. E você, de uma maneira ou de outra, pega sua irmã e tira ela do seu grupo. A família toda vai te achar o maior carrasco do mundo. Mas a família toda não se pensa, não analisa que você ali não é o irmão dela. Você é um empresário. Alguns até trabalham com você.
e dizer assim, olha só, irmão, tá dando para trabalhar com a tua irmã não. Mas ela é tua irmã também, amigo. Ah, mas não dá para trabalhar com ela não. Aí você toma uma postura, esse irmão diz assim, ah, mãe, ele podia ter colocado ela em outro lugar. A tua culpa é da tua criança pela lealdade. Mas o teu adulto diz assim, eu fiz o que eu pude. Você não é obrigado a sustentar a tua irmã e os filhos dela. Que quando ela casou, ela perguntou para você se o marido dela seria bom? Não. Porque as pessoas tomam as atitudes que querem nas suas próprias vidas e simplesmente não se sustentam. Quando elas não sustentam a vida delas, quem é que vai sustentar? É o outro? Não, gente. Então essa culpa, ela precisa ser analisada a você. E se você não consegue se apartar dessa culpa, faça uma constelação, que o constelador te ajuda. Ele não vai te dar a solução. Ele não vai entrar lá e dizer assim, sai, irmã, porque eu não quero mais você. Não, ele não vai fazer isso. Mas ele vai te dar a possibilidade de você ter a sua própria solução saudável. Sara Costa, consteladora, muito obrigado por terem estado aqui. Foi muito reconfortante falar com vocês. E qualquer coisa, vocês podem falar comigo. Eu respondo. E fala lá no meu direct. Tudo é possível quando a gente deseja e a gente soluciona. Ok? Amanhã de novo nós vamos... Obrigada, Eunice. Nós vamos falar de um outro assunto. Se você quiser, Eunice, avisa o assunto que você quer, uma dúvida que você tenha. A gente fala sobre a sua dúvida, porque eu acho que isso é que é importante. Eu venho aqui todos os dias para ajudar alguém. Então, se você precisa de uma ajuda, se coloque que eu te ajudo. Tá bom? Até amanhã. Espero sua pergunta, Eunice. Gostaria de atendê-la. Até amanhã. Fique em paz. Deus nos dê um bom dia. Para quem, o lugar que chove, que a gente esteja bem protegido, não só o corpo físico, mas o corpo espiritual. E para quem não está com chuva, que Deus proteja o nosso corpo espiritual, a nossa mente, a nossa vida. Muito obrigada. Uma boa tarde.